1. Queridos companheiros, companheiras, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para mais um estudo em torno do livro O Apocalipse. São 20 horas. Hoje, 24 de setembro do ano de 2015. Estamos em plena primavera. Nesse momento, portanto, eu convido a todos para nos acompanhar na oração inicial. Muito obrigado pela sua presença. Senhor Jesus, Divino Mestre, Divino Amigo, nesse momento, Senhor, com muita alegria, nos reunimos novamente em torno do Teu nome, em busca do esclarecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita. Senhor, que os benfeitores espirituais possam envolver a todos nós, que possamos abrir os nossos corações para receber a Tua divina inspiração. Como também suplicamos, Augusto Mestre, que Tu possas endereçar a medicação que necessitamos, o bálsamo que suaviza, que ameniza as nossas dores. Senhor, que os nossos queridos amigos que estarão conosco nesta noite possam receber todos os benefícios, como também os seus lares, e que possamos atingirmos a culminância do trabalho, o instante de interrompê-lo efetivamente em paz em nossos corações. Senhor, sê conosco hoje, agora e sempre. E com a Tua permissão, nós vamos dar por iniciado mais um estudo em torno do livro Apocalipse de João Evangelista. Muito obrigado a todos os benfeitores que nesse momento abençoam a todos os lares que aqui abriram suas portas para nos intercambiarmos nas frequências da legítima fraternidade, da amizade sincera. Obrigado, que assim seja. Caríssimos amigos, com muita alegria, nós estamos aqui de volta para realizar, portanto, mais um estudo, mais um encontro que possa favorecer o nosso crescimento espiritual. Nós estamos hoje convidando a vocês, após várias semanas de estudo em torno da teoria da presciência, que foi escolhida como matéria de estudo para prepararmos a ambiência, iniciar o procedimento de intercâmbio, inclusive nos adequar à metodologia do trabalho, à luz da doutrina espírita. Hoje, com muita satisfação, nós vamos começar a falar propriamente do livro Apocalipse de João. Nós sabemos que o nosso desafio é complexo. Verificando a partir do instante em que nos colocamos à disposição para realizar esse trabalho aqui na Terra, convidando os amigos para refletir em torno da obra, nós vamos ter, portanto, muitos encontros, pelo menos esperamos, que a providência possa favorecer esse nosso trabalho. E para adentrar especificamente no livro, nós resolvemos, depois de fazer algumas pesquisas, trazer um material
que continua sendo uma forma de estar linkando esse trabalho com a doutrina espírita. Então, pesquisamos vários livros, várias abordagens, vários resumos, vários estudos em torno de um apanhado geral do Apocalipse e chegamos na conclusão de que o material que mais iria se adequar a esse nosso projeto, ele foi resumido de uma forma muito interessante, bem didática, na apostila do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita sobre a responsabilidade da nossa querida Federação Espírita Brasileira. E esse material, diga-se de passagem, teve uma participação muito intensa, para não dizer que foi praticamente todo elaborado pelo nosso querido, pelo nosso saudoso amigo Honório Onofre de Abreu, que nós tivemos, conforme dito no primeiro encontro nosso nas quintas-feiras, o privilégio, a oportunidade de ter estudado com ele a partir do ano de 1999 o livro Apocalipse, trabalho esse que se estendeu por vários anos e que está reunido, que está registrado no material que em breve será publicado, tanto em áudio quanto em vídeo, e que será, portanto, para nós, também uma base de orientação, de inspiração, para desenvolver, quando chegarmos nesse ponto, que será, não tenhamos dúvida, o mais motivador do trabalho, aquele instante de interpretar, propriamente dito, o livro Apocalipse. Mas então, sem delongas, nós vamos trabalhar hoje, e talvez na próxima semana, vamos ver o encaminhamento, o ritmo do trabalho, com esse material que vocês encontram na internet, em PDF, basta digitar Apocalipse, a sigla EADE, ou seja, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e digitem PDF. Vocês vão encontrar esse material que eu vou seguir à risca para sermos fiéis a estes princípios e inclusive facilitar para que vocês possam nos acompanhar no desenvolvimento do trabalho. Então vamos lá. É o roteiro 21 da apostila do EAD, intitulado Apocalipse de João. Hoje nós vamos trabalhar, portanto, os objetivos, as ideias principais e a organização do livro. Então vamos iniciar. Os objetivos. Analisar sobre a ótica da doutrina espírita o Apocalipse de João. Esse é o objetivo principal do nosso trabalho. As ideias principais. Então nós vamos trazer Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, dizendo assim: o Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica invisível. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pode ou não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. É um apontamento de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14. Então, rapidamente, analisando o que Emmanuel diz para nós. Jesus, o Divino Mestre, chama o plano espiritual para o espaço João em desdobramento, certo? Porque João estava encarnado. O médium. E o médium atônito, aflito, constrangido, porque
no êxtase espiritual, há, vamos dizer assim, um constrangimento quando o médium está diante de valores que estão acima da sua capacidade de entendimento e interação. É estar diante do belo, do divino. Isso turba o coração. E agora, por exemplo, eu faço uma referência comparativa a um instante em que o Espírito Gabriel visita Maria Santíssima. E ela se turbou, ou seu espírito turbou-se diante do anjo, ficou constrangida. E aí, aflito, João vai ler uma linguagem simbólica e invisível, que reflete todos os fatos posteriores à existência de João, ou seja, pré-cognição, pré-ciência. E foram várias semanas estudando Allan Kardec no livro A Gênese. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Ele não viu tudo. Ele viu o que foi possível copiar. Porque ele tinha como médium de decodificar fatos futuros. Ou seja, ele acessou o planejamento espiritual da humanidade. Ele entrou nos departamentos da organização. Ele estabeleceu, de alguma forma, uma sintonia com a pleiade dos organizadores, dos trabalhadores numa instância superior, que lidam, porque há que se torna atemporal, o próprio pensamento do governador espiritual, que é Jesus. Por isso que foi o Divino Mestre que chama, o Divino Mestre em pessoa ou em espírito, que diz: vinde a mim. Como ele diz para nós, vinde a mim. Para delegar uma missão. No caso de João, uma missão abrangente. Porque numa condição inferior, nós vamos receber delegações que envolvem o nosso âmbito de trabalho, limitado às nossas possibilidades. Deu aí? Agora vamos também, dentro desse início, ideias principais do trabalho, vamos trazer o pensamento de Caibar Schutel, que na interpretação sintética do Apocalipse diz assim: o autor do Apocalipse abre seu livro apresentando como uma revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que haviam de acontecer, inclusive a futura vinda do Mestre à Terra em espírito. Jesus não irá retornar com um corpo reencarnado. Ele esteve aqui uma vez e foi o suficiente para deixar plantado a semente. Mas no Apocalipse, nós vamos ter, na visão profética, reveladora, uma série de circunstâncias que vão nos auxiliar a entender como será a segunda vinda do Cristo. A terceira vinda do Cristo, em espírito. Eu vou ficar por aqui para não abrir a conversa. Cercado de glória de seus anjos. Cercado da glória dos anjos. Portanto, nós vamos estudar o que significa essa glória, como se dará o retorno e o papel dos anjos.
dentro desse contexto da vinda definitiva do Cristo sobre a terra. Ok, primeira parte. Agora nós vamos aos subsídios. Subsídios que vão nos auxiliar nessa longa estrada da vida que nós vamos percorrer aqui com o Apocalipse. Está escrito assim na apostila da Federação: os textos apocalípticos, nos 2 séculos que precederam a vinda do Cristo, tiveram muito êxito em alguns ambientes judaicos, tendo sido anteriormente elaborados pelas visões dos profetas, como Ezequiel e Zacarias. Esse gênero de escritura desenvolveu-se também no livro de Daniel. Apenas um Apocalipse ficou registrado no Novo Testamento. Seu autor é o apóstolo João, autor do 4º Evangelho, escrevendo quando do seu exílio na ilha de Patmos. Pois bem, então, no Antigo Testamento nós temos livros apocalípticos. No Novo Testamento nós temos apenas um. Então significa que a cultura, a doutrina do judaísmo se fundamentou em livros proféticos, em livros que anteviam o grande futuro dos indivíduos e das coletividades. No Novo Testamento nós vamos ter um só, o de João. Até diga-se de passagem um comentário que nos vem aqui agora, dos nossos orientadores. O livro do Antigo Testamento é muito mais amplo. Nós temos muito mais documentos do que no Novo Testamento. Porque a lei, como nós estudamos aqui anteriormente, a lei foi ofertada no Antigo Testamento. O Novo Testamento é a vivência em novas bases do ensinamento que foi esculpido no psiquismo da humanidade no Antigo Testamento. Por isso que Allan Kardec apresenta para nós a necessidade de estudarmos as Santas Escrituras. E no caso Emmanuel, que é um estudioso com muita competência no mundo espiritual, Emmanuel, um exegeta do mundo espiritual, apresenta para nós, olha que interessante, no livro Consolador, citado aqui em estudos anteriores, que o Antigo Testamento é a pedra angular da revelação. O Novo Testamento é o edifício que vai crescendo, é a vivência da lei. E no caso, a doutrina espírita é a chave que faltava para a compreensão da lei e dos profetas. E esse pensamento tem todo o respaldo dado pelo nosso próprio Mestre Jesus, que foi objeto de estudo de Allan Kardec no 1º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, vivendo-a. Por isso o Novo Testamento é síntese. Síntese. O Antigo Testamento é análise. A terceira revelação simbolizada no Espiritismo se torna uma análise mais dinamizada, para promover o retorno do próprio cristianismo como síntese. Então os estudiosos tratam como o desenvolvimento do psiquismo na análise e na síntese, na filosofia,
na ciência aplicada e na elaboração substancial, essencial dessa conjugação, filosofia e ciência. É a religião. Não no sentido de institucionalizada, como nós entendemos dentro da nossa elaboração de aprendizado. Religião, para nós, tem a ver com mecanismos que chegam de fora para dentro, para doutrinar. E no caso aqui, nós estamos tentando conversar sobre a religião fundamentada na autoiluminação. A iluminação interior, a metanoia, a transformação mental que se faz pela vivência, que proporcionará comunhão do Filho com o Pai. Portanto, a religião aqui é a religião cósmica do amor. Deu aí? Aí a gente vai entendendo alguns pontos que Jesus propôs. Sereis reconhecidos como meus discípulos por muito ir à igreja, participar de ritual, buscar sacramentos, fazer promessas. Não. Seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Tal a lei e os profetas. Podemos continuar? Na apostila da FEB, tem um trecho que se refere ao dicionário da Bíblia, que diz assim sobre o Apocalipse. No fim do Novo Testamento, está a revelação de João, que assim como o livro de Daniel, é um apocalipse. Um tipo de literatura conhecido da época. O Apocalipse se compõe de uma série de visões que evocam imagens de uma dramática cena final. Distingue-se do livro de Daniel, que é o seu equivalente apocalíptico judaico, de duas maneiras importantes, a saber. Primeira, é um livro cristão, no qual Cristo irá assumir definitivamente o controle e vencer o mal. Segundo ponto, no Apocalipse, o fim do mundo, que na realidade é o fim do mal, é o fim do mundo material que cede espaço à soberania do Espírito, apresenta que já iniciou. Não vai acontecer lá na frente. O Apocalipse já começou. Não se trata de algo que ocorrerá num futuro distante. Continuando a leitura. Depois da obra de Jesus, pela salvação, já teve o início a batalha decisiva entre o bem e o mal. Ou seja, a vinda de Jesus marca o início da era apocalíptica. Então o Apocalipse não vai começar agora. Observe como que a gente se perde por não estudarmos, por não prestar atenção em alguns pontos que os símbolos representam a partir do momento que a gente procura fazer deles inteligíveis. Então, repetindo, a vinda de Jesus inicia a batalha entre o bem e o mal. O Apocalipse de João é, pois, mais que uma escritura profética. É mais que uma escritura profética. Redigido durante as perseguições contra os cristãos,
travadas no reinado de 81 a 96. No caso do imperador Domiciano. Descreve a situação dos cristãos da época, constantemente ameaçados de martírio. Acima de tudo, portanto, é uma escritura consoladora, destinada aos cristãos que viviam naquele período atribulado. Nela, o Estado romano é chamado de entre aspas, besta, o dragão, ou a grande prostituta. Mas, no embate final, o Cristo, o Cordeiro, vencerá as forças da escuridão. Porque ele é a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Vamos continuar. Aqui o adendo foi nosso. O livro chega então ao final com uma visão de um novo céu e uma nova terra. Com as suas imagens nascidas de uma necessidade histórica. O Apocalipse é pouco familiar aos leitores modernos e já recebeu variadas interpretações através dos tempos. Pode-se dizer que nenhum outro livro da Bíblia tem sido tão mal empregado. Tão mal empregado, com a sua fé em Deus claramente expressa, levando a uma vitória final do bem sobre o mal. Ele é, mesmo assim, uma conclusão apropriada para a maneira como a Bíblia descreve a grave situação do mundo. Então, rapidamente, o texto traz para nós uma série de possibilidades para escolher algumas e trabalhar exemplos para o início do nosso trabalho. Então, os estudiosos apresentam o Apocalipse como uma obra consoladora, muito diferente do que querem fazer dela um livro que vai explicar como será a destruição, o fim do mundo, trazendo só inseguranças, medo, fazendo um movimento inverso do que a evolução propõe. Porque quando, na condição primitiva, a fé do espírito, ela se arrima no medo, na culpa. Quanto mais o espírito vai se desenvolvendo, a fé vai tomando também uma nova dimensão. A fé caminhará para os planos do entendimento. Fé raciocinada, aquela que pode encarar a razão face a face em todos os tempos, os períodos da humanidade. Então observe um salto que a humanidade está dando em nível da fé. A fé antes dos cristãos, que embora assolados, vilipendiados, correndo riscos de integridade, mantinham aquela postura de comprometimento com as leis da vida, o que favoreceu para eles, inclusive, encarar o martírio, se tornando repasto das feras, se tornando tochas humanas para alegrar os ensandecidos na arena. Os tempos passaram. Hoje a gente não tem mais esse ambiente de perseguição, em tese, porque o indivíduo faz a opção
de seguir uma religião. O nível de pressão é outra, porque vivemos num mundo, pelo menos na nossa condição brasileira, né, e grande parte dos outros países, de termos liberdade de escolha das religiões. Não é verdade? Guardando exceções dos povos radicais. Mas na nossa realidade, por exemplo, quanto brasileiros, nós optamos. Você pode ser espírita, católico, budista. Isso não. O Estado é laico. Deveria ser, né? Mas não é. Bom, mas não vem ao caso. Agora, o nível de pressão é outro. É você fazer a opção pela luz, e esta opção vai naturalmente nos propor iluminar, e para iluminar nós teremos que vencer os nossos próprios obstáculos. A sombra que nós mesmos alimentamos durante muito tempo. Então, a arena, o circo dos cristãos lá atrás, hoje, ela está efetivamente dentro de nós mesmos. Observem bem que interessante. Como que o assunto vai mexendo com a nossa realidade, com o nosso desenvolvimento espiritual. Deu aí? Podemos continuar? Eu aproveito para incentivá-los para que coloquem as participações no chat. Aproveitando, inclusive, para endereçar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Os nossos companheiros da Rádio Amigo Espírita também. E você do Hangout que nos acompanha no chat interativo. Então agora nós vamos refletir quanto às orientações para o estudo do Apocalipse. Vamos lá. A linguagem simbólica do Apocalipse de João desestimula, em geral, a sua leitura. É muito símbolo. É possível, porém, torná-la compreensível, observando-se alguns pontos importantes. O entendimento do significado de Apocalipse, quanto à etimologia e ao conceito. A visualização do contexto histórico da igreja nascente e a razão do advento do Apocalipse. Vamos lá. Primeiro, significado de Apocalipse. O termo Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação. Todo o Apocalipse supõe, pois, uma revelação que Deus fez aos homens. Revelação de coisas ocultas e só por ele conhecida. Especialmente de coisas referentes ao futuro. É difícil definir exatamente a fronteira que separa o gênero apocalíptico do profético, do qual, de certa forma, ele não é mais que prolongamento. Mas enquanto os antigos profetas ouviam as revelações divinas e as transmitiam oralmente, o autor de um Apocalipse recebia suas revelações em forma de visões, que consignava em livro. Por outro lado, tais visões não têm valor por si mesma, mas pelos simbolismos que encerram. Pois em Apocalipse tudo ou quase tudo tem valor simbólico. Tudo ou quase tudo tem valor simbólico. Os números, as coisas, as partes do corpo e até os personagens que entram em cena. Ao descrever a visão, o vidente traduz em símbolos
as ideias que Deus lhe sugere, procedendo então por acumulação de coisas, cores, números, símbolos, sem se preocupar com a incoerência dos efeitos obtidos. Para entendê-lo, devemos, por isso, aprender a sua técnica e retraduzir. Olha que o termo interessante. E retraduzir em ideias os símbolos que ele propõe, sob pena de falsificar o sentido de sua mensagem. Então não é simples, porém é desafiador. Porque se o autor, conforme Emmanuel mesmo consignou no início, foi levado ao mundo espiritual, viu cenas que ele teve que traduzir em símbolos, dentro das possibilidades dele, que, em se comparando com a evolução do nosso planeta, é um espírito que está muito à frente. Mas ele viu na limitação dele, para além do que seria ou que está sendo as nossas próprias possibilidades. Então ele traduziu isso nos símbolos, que eram marcas que estavam bem delineadas no seu psiquismo, quanto um ser reencarnado, que era João. Portanto, as visões dele, ele teve que usar dos recursos que eram concebidos na época. Os símbolos que tinham a ver com a religiosidade, com as práticas, com os acontecimentos daquela época. Sem se preocupar, né? Sem se preocupar com a repercussão. Porque, diga-se de passagem, a repercussão ela estará na razão direta da busca que os estudiosos irão empreender para fazer esse esforço de retraduzir em ideias os símbolos que ele propõe, mas com risco de falsificar o sentido da sua mensagem. Por isso, amigos, o nosso trabalho, esse nosso desafio de fazer, de propor essa retradução dos símbolos para os nossos dias, para as nossas realidades, é de uma responsabilidade enorme, gigantesca. Porém, nós só tivemos a tranquilidade, a coragem de fazê-lo, porque outros estudiosos abriram portas, os exegetas, uma pleia de espíritos que já nos foi revelado, que desde lá de trás, na década, no século XX, no século XIX, a partir da chegada da doutrina espírita no orbe, recebendo, portanto, a chave de Jesus, iniciou-se um projeto belíssimo destas retraduções, destas ressignificações desses símbolos, nesse momento atual que vive a humanidade, sem muitos riscos de falsificar, desde que estejamos com essa chave que é a doutrina espírita bem segura, bem consolidada nas nossas mãos. É o que a gente, inclusive, tenta discutir no movimento espírita quando o assunto envolve o estudo do Evangelho. Estudo do Evangelho. Porque não adianta nós querermos nos aventurar fazendo exegese do Evangelho se a gente não tem um comprometimento em estudar Allan Kardec. Se nós não estamos, vamos dizer assim, com a mente bem clarificada pelos princípios kardecianos. Deu aí?
Senão a gente faz a exegese, caímos no território do personalismo e barateamos uma proposta que é sensacional. Trazer Jesus para dentro da gente. Porque ainda, Jesus para nós no movimento espírita é um referencial extraordinário, é o governador, mas que está nos ensinando ainda a como nos comportar como reis que estamos querendo edificar o reino na própria terra. Nós ainda não compreendemos o que Jesus disse para Pôncio Pilatos e agora o pensamento se traduz para nós. Tu és rei? Aí ele disse, tu o dizes ou disseram para ti? Eu estou citando o capítulo 18 de João. O meu reino não é desse mundo. Aí lá na frente ele diz assim, o meu reino ainda não é daqui. A gente estuda esses textos, passa, recita, cita, em N estudos, palestras, e muitas vezes a gente mesmo não percebe. Quando a gente lê, o meu reino ainda não é daqui, aí a gente, então um dia vai ser. Ok. Mas espera aí. De qual reino que ele está falando? Não é? A do Espírito, caso aberto. Tá bom. Que replica no reino daqui? Tá, tudo bem, o pensamento é esse mesmo. Mas a gente costuma se perder em querer guindar a terra para mundo regenerado, mundo ditoso, de uma hora para outra. Por isso é que a gente fica ansioso com uma série de questões, faz dos ensinamentos cartilha para se resolver e tudo instantaneamente, misticamente. Tanto que tem gente falando por aí que tem data limite, que vai ter isso, que vai ter aquilo e aquilo outro. E a gente está se perdendo, misturando alho com bugalho. Então vamos ter doutrina espírita nas nossas mãos, com muita tranquilidade, e ir trabalhando de sorte que os acontecimentos, essa luta entre o bem e o mal, ela já foi deflagrada dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Com repercussões no mundo de fora. Quer ver como é que é contraditório? Nós nos entristecemos quando estudamos um assunto como esse e ligamos o telejornal para ver o comportamento da sociedade. Aí a gente fica assim, meu Deus, mas está tudo tão bagunçado. Quando será o reino de Deus aqui na Terra? Vocês já pararam para refletir que para alguns, que existem espíritos que mourejam, que trabalham de uma forma extraordinária no reino de Deus aqui agora? Eles estão vibrando em outras faixas. Então depende do seu ponto de vista, da sua análise e, portanto, do seu comportamento, da sua vivência. Não sei se eu consegui expor o pensamento que está nos chegando, mas eu vi alguém aqui no chat rapidamente perguntando, achei, o Cássio. Ô Cássio, muito obrigado, amigo. O Cássio disse assim, eu vou colocar no chat, é possível colocar o Apocalipse em termos de eras? Meu amigo Cássio. Cássio Bútrico. Cássius Brutus. Você nos faz lembrar de muitas coisas, viu, amigo? Mas eu queria te dizer o seguinte. Nós vamos caminhar. Temos anos pela frente. Então você não tenha dúvida que nós vamos falar das eras, dos ciclos, vamos falar das repercussões que envolvem a sociologia, a sociedade espiritual, vamos fazer contas, eu vou trazer aqui equações, vamos falar um pouco de planejamento, e para isso a gente precisa de chaves, chave que a doutrina espírita vai nos oferecer. Por isso, amigo, por enquanto eu só estou apresentando o livro e te convido a estar conosco. E que você pesquise, corra atrás. Que todos aqui possam trazer elementos para, olha o que eu vou dizer, circundar o livro, fazer uma circuncisão
Não se assustem. Não é? Fazer uma conjugação que possa facilitar, que possa sanear, que possa direcionar, que possa reproduzir, que possa dinamizar, que possa multiplicar a proposta que vai vir do céu, que vai vir dos céus, dos anjos, que simbolicamente são os espíritos superiores, que eu não tenho dúvida que tutelam esse trabalho. E todos os outros que estão em busca desta sintonia da evangelização da humanidade. No nosso caso, com o Apocalipse. Ok? Podemos continuar? No livro Como Ler o Apocalipse, o autor explica o estilo e a forma de escritura do Apocalipse. Eu vou ler novamente, porque tem muita coisa boa aqui. O Apocalipse foi um modo de escrever muito popular nos 2 séculos antes de Cristo. Muito popular 2 séculos antes de Cristo. E nos 2 séculos depois dele. 2 séculos antes, 2 séculos depois. O amigo aí perguntou sobre eras. Por que 2 antes e 2 depois? Tá, o Cristo é o ponto que divide, e aí a gente pode imaginar a irradiação antes, a irradiação depois, mas o 2 aqui nos fala também de dualidade. Nos fala também de uma série de acontecimentos que foram repercussões a partir de uma fertilização que a humanidade recebe. A grande fertilização, sem dúvida alguma, foi a vinda de Jesus, que dividiu os tempos, não é verdade? Mas não tenhamos dúvida, como nós vimos aqui, que Apocalipse é a transcrição da palavra revelação, nós aprendemos com Allan Kardec, só para não perder a ideia, nós aprendemos com Allan Kardec que a humanidade recebeu 3 grandes revelações: justiça, o amor e a doutrina espírita, certo? Justiça, amor e caridade. Não é. A terceira revelação não é caridade. Isso é um equívoco doutrinário a gente afirmar isso. É a verdade dinamizada. É a verdade que conjuga filosofia e ciência. Deu aí? Com consequências crísticas. Consequências crísticas que até no nosso movimento espírita nós temos companheiros que têm dificuldade com o assunto, que querem kardecizar tanto que abdicam do Cristo. Respeitam Jesus como um referencial, um espírito muito evoluído e ponto. E na realidade estão departamentalizando ao invés de abrir. Porque o Cristo, ou os Cristos, eles podem ter, eu vou ser muito simplista, eu vou ser muito bruto, vou ser muito primitivo, mas eu vou tentar didaticamente dizer que o Cristo é a imanência de Deus em nós. O Cristo é a luz que resplandece de Deus. Cristo é a capacidade do Filho estar em comunhão com a lei, com o amor de Deus, do universo, como queiram. O Cristo é o amor. E amor é dinâmico. E o amor esparge na poesia, na arte, no trabalho, na fé. Então, uma coisa é a gente falar da individualidade de Jesus, que, como nos alerta Emmanuel, a evolução dele se perde na poeira dos sóis. Dos sóis. Isso dá pano para manga, porque tem gente que gosta também de polemizar, para tentar rebater o pensamento do Emmanuel, que a gente entende. A gente verifica com muita clareza, porque tem gente também que quer combater o pensamento de Kardec. Aí você tem uma ala que é kardecista, tem uma ala que é exageradamente emanuelista, e na realidade
estamos perdendo tempo, porque todos eles estão em busca do Cristo. Neles, por eles, para eles e por nós. Deu aí? Então, eras são assuntos que nós vamos, por certo, discutir, porque essa sala tem até um título que eu tenho olvidado, eu tenho deixado de me referir. O nosso estudo, ele é feito na sala que se chama, que tem o tema Evolução e Vida. Então, estudar o Apocalipse é estudar a evolução. Eu não posso estudar a doutrina espírita sem estudar a evolução. Eu não dou conta de estudar Evangelho sem estudar a evolução. A conjugação é perfeita. É a mesma coisa eu chegar aqui e afirmar. Porque eu já decodifiquei isso para mim já é uma certeza. Agora, eu afirmar não significa nada, se você não questionar e não correr atrás, tá bom? Mas eu falo com a maior tranquilidade que o último livro, Apocalipse, ele tem uma ressonância, ele tem uma conexão, ele está num plano de harmonia extraordinário com o primeiro livro de Moisés, o livro Gênesis, como o livro A Gênese de Allan Kardec está em plena consonância com o livro Gênesis de Moisés. Deu aí, gente? Enfim, nós temos que refletir com calma, prestando atenção na revelação que bate na nossa porta agora, porque essa revelação que está chegando para você, amigo, que está aqui conosco, ela é muito importante. Como muito importante foi a revelação que motivou você a ter vindo para cá. A revelação que bate na tua porta agora, ela vai ser fundamental para te guindar para a próxima revelação, após esse instante, se ele for bem aproveitado. Porque não adianta também a gente perpassar no tempo e no espaço e não favorecer para que a revelação se torne um mecanismo de frutificação, ou melhor, de semeadura e, portanto, de frutificação na intimidade do nosso coração. Deu aí? Bom, então continuando. 2 séculos antes, 2 séculos depois. O mais importante escritor apocalíptico do Antigo Testamento é o autor do livro de Daniel. Ele viveu na época da dominação seleucida na Palestina, mas especificamente no tempo de Antíoco Epifanes, IV, que viveu 175 a 162 a.C. Esse rei impôs, pela força, a cultura e a religião dos gregos. Esse fato provocou a revolta dos Macabeus. Essa história é belíssima. A função do livro de Daniel era apoiar e incentivar a resistência dos Macabeus contra a dominação estrangeira. Ninguém podia dizer as coisas às claras. Era necessário usar uma linguagem camuflada, incentivando a resistência e driblando a marcação do poder opressor. Observe aqui, eu vou chamar aqui de volta o Cássio, não é? Cássio, observe aí como que é interessante o estudo. Aqui ele está citando um fato que forçou, que foi constrangedor e que redundou nessa rebelião. Um rei que obrigou a adoção da cultura grega em meio a judeus. Isso, inclusive, a gente tem acompanhado alguns documentários, redundou, inclusive, numa série de acontecimentos que como que trouxeram inserções para a própria cultura hebraica, judia.
né? Ou seja, o politeísmo se enfronhando dentro do monoteísmo. Gregos politeístas, judeus monoteístas. Então, isso aconteceu por um processo de constrangimento, de fora para dentro. Questões políticas dos homens. Historicamente, eu não vou entrar no mérito, e eu convido vocês a estudar essa rebelião, ela trouxe consequências extremamente importantes, porque abriu discussões que redundaram em outras revelações, em outros ensinamentos. Agora, se você avaliar sob o ponto de vista dos judeus, foi um momento tenebroso, foi um momento de treva. Deu aí? Então, a gente deve pensar a história e refletir nas consequências dos acontecimentos que sempre favorecem a lei do progresso. Não tenha dúvida. As hecatombes, as guerras, as coisas mais absurdas, elas acabam repercutindo de alguma forma para favorecer o despertamento do homem. Então, nesse caso aqui, trazendo para o nosso contexto, que foi a escrita do livro de Daniel, as profecias do médium Daniel, esse constrangimento do povo, o sofrimento, portanto, de alguma sorte favoreceu o despertamento do processo mediúnico e, portanto, o contato com as esferas superiores, que trouxeram uma série de revelações que tinham a ver com, inclusive, a própria chegada do Messias. Como aconteceu, não é? Como aconteceu com os outros profetas. E diga-se de passagem, o esplendor da profecia de Isaías, falando de Jesus, falando do Messias, falando do Cordeiro. É o livro que mais detalha a vinda de Jesus. E diga-se de passagem, o próprio Senhor, em vários momentos da vida dele, ele diz, para que se cumpra as profecias, vamos fazer assim. É tão belo, é tão extraordinário. Então a gente observa que abriu uma fenda no tempo, houve um acontecimento que alterou a rotina e que foi suficiente para fertilizar aquele povo, para algum tipo de despertamento. E que aquele acontecimento hoje tem uma repercussão na leitura de um simples texto, de uma simples reflexão que nós estamos fazendo exatamente no dia 24 de setembro do ano de 2015. Deu lá, Cássio? Eu não sei se eu peguei a sua ideia ou se você conseguiu captar a minha. Mas vamos fazer prece, o vídeo vai estar aí, o áudio também, depois a gente pode debater sobre o tema. Bom, foi assim que surgiu a literatura apocalíptica. Porque, em meio a toda essa turbulência, surgiu uma linguagem camuflada, que incentivava a resistência e driblar a marcação do poder opressor. Linguagem camuflada. Então, na antiguidade, para driblar, para esconder, utilizava-se esse discurso, essa retórica, essa tática, essa técnica. Referência de profetismo ou de um médium profeta na história conhecida, nós temos que, naturalmente, relembrar de Michel de Nostradamus, que no século XV, século XV, trouxe para nós profecias extraordinárias, que ele escrevia como centúrias, para driblar, para camuflar do tribunal da Inquisição, que, por certo, iria levá-lo para a fogueira. Bom, agora é o seguinte, até então, vocês estão observando que eu estou perpassando o material didático quase com um tônus, vamos dizer assim, com um brilho de uma aula, na qual foi organizada por educadores do mundo espiritual, e eu estou aqui num papel de replicá-la, de repassá-la.
porque é assim que nós vamos devagarzinho, usando essa chave para abrir as portas, para que lá na frente a gente vá ter esse trabalho de analisar os textos do próprio Apocalipse, ok? Então, não se surpreendam lá na frente quando a gente for interpretar. Como também, eu peço que não se sintam desanimados, porque até agora, depois de tantos encontros, embora eu acho que hoje é o 7º, não é? O 7º, apenas o 7º, esse número extraordinário que simboliza a evolução, né? A espiral setenária. O número 7. Né? O número 7 fala muito para a gente. Nós precisamos de abrir as portas devagarinho. O contexto histórico da igreja nascente. Esse é outro ponto. Então, até aqui nós falamos do significado de Apocalipse. Vamos lá. Contexto histórico. É indispensável inserir o Apocalipse no ambiente histórico para compreendê-lo um pouco mais. Vamos lá. É indispensável reinseri-lo no ambiente histórico que lhe deu origem. Um período de perturbações e de violentas perseguições contra a igreja nascente. Pois do mesmo modo que os apocalipses que o precederam, especialmente o de Daniel, e nos quais manifestamente se inspira, é escrito de circunstâncias, destinado a reerguer e a rebustecer o ânimo dos cristãos. Escandalizados, sem dúvida, pelo fato de que a perseguição tão violenta se tenha desencadeado contra a igreja daquele que afirmara: não temais, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Então esse contexto histórico é importante. Opressão, escândalo, medo, perseguição, violência. No momento em que João escreve o seu livro de visões, a igreja primitiva sofre perseguição de Roma e dos cidadãos do Império Romano. Aí a gente vai começar a entender o porquê da palavra besta. Besta. Perseguição. Roma, a corte, os romanos, a força. Por instigação de quem? De Satanás. Então a perseguição que Roma empreendia era instigada pelo gênio do mal, Satanás, que na realidade, no grego primitivo, a ideia é instigada pelo opositor, pelo adversário. No caso, o adversário por excelência do Cristo, que ficou, portanto, conhecido na teologia como o anticristo. O próprio João se encontrava prisioneiro na ilha de Patmos. Ele estava preso. O ambiente psicológico, o que ele presenciou. Olha aqui, o ano de 81. Então Jesus foi crucificado no ano de 33, não é isso? 33 da nossa era. Portanto, Jesus deveria ter, na época, 36 para 37 anos. Isso hoje já é ponto pacífico. Não é verdade? Então, no ano de 33, depois da morte de Jesus, começou a perseguição aos seus seguidores. E nós tivemos épocas que essas perseguições se tornaram muito fortes. Nós não podemos esquecer que João, esse João, o apóstolo amado, assistiu
assistiu à morte de muitos amigos. João foi o único dos apóstolos que morreu por velhice. Vocês têm essa informação? Todos os outros passaram por processos de testemunhos. Inclusive aquele que se dizia não poder ser considerado como um apóstolo. Paulo, ou o Saulo, porque ele não se sentia, inclusive, digno, porque ele foi o maior perseguidor da época. Então nós podemos lembrar o primeiro Estevão, podemos lembrar dos Tiagos, podemos lembrar de Pedro, de todos. João assistiu à dilapidação de muitos deles. João foi preso várias vezes. E João estava aqui exilado na ilha de Patmos, sem a mínima possibilidade de fuga, e não era característica dos cristãos fugir, como é a dos cristãos de hoje. E nós podemos fugir de várias maneiras, inclusive da responsabilidade, da honestidade, da fidelidade aos princípios da simplicidade, da caridade, que nos traz felicidade. Porque a besta que persegue, ela é instigada pelo mal. O opositor. Aonde que está o opositor? Dentro de nós mesmos. E por aí vai. Mas o médium, muitas vezes, ele é levado a um ambiente psicológico que favorece para que ele tenha elementos para traduzir o pensamento, a revelação do mundo maior para os homens. Esse estudo é tão rico que nos faz, por exemplo, lembrar dos tempos de ouro que viveu Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo. Naquele ambiente bucólico, simples, que favoreceu a escrita de tantos romances, a convivência com espíritos que viveu com ele na época que ele foi personagem dos romances. E tem espírita que tem dificuldade de entender isso, mas faz parte. Querem fazer dele um mito, enquanto ele era um médium preparado, como você está sendo preparado, para viver um processo de aprendizado e dar os seus testemunhos, e por causa do ambiente psicológico que você está vivendo, da circunstância, pessoas, o ambiente, o psiquismo, o clima, o país, a cidade, a família, tudo isso é para ajudar para que você se faça médium do mundo espiritual e o Cristo opere. É aí, cara, como falam os jovens. É aí, meu. É aí, velhinho. Meu filho só me chama de velhinho. Já concebi. Já fui concebido pelo espírito da velhice. Né, velho? Mas é tão bonitinho porque eles também se chamam de velhos, né? Então não tem problema. Aí fica todo mundo velho. E na realidade pode estar simbolizando que a humanidade já está velha, precisando de se renovar. Não é verdade? Isso é só para a gente brincar com as palavras. Aí você, eu, nós estamos reclamando do ambiente que a gente está. Inclusive do painel sombrio que passa a humanidade. É o ambiente que favorece psicologicamente para que os médiuns sejam reveladores. Mas não pode estarem sintonizados com o ambiente, é diferente. É você estar no mundo sem ser do mundo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Pai, capítulo 17 de João. Pai, eu vos peço, não para tirá-los do mundo. Livra-os do mal. Santifica-os na verdade. Então são pontos. Então João estava constrangido. Constrangido. Ainda me pedem para voltar ao Chico. O Chico favorecido por uma série de acontecimentos para trazer os romances.
no momento de muita lucidez espiritual do movimento espírita, para trazer as obras doutrinárias, um momento com muitos espíritos lúcidos reencarnados no movimento espírita. Mas também houve momentos em que o Chico estava extremamente envolvido pela dor do semelhante, atendendo multidão de sofredores, filhos do Calvário. O ambiente espiritual favorecia para que ele se enternecesse com o sofrimento do próximo. E aí a mensagem do Evangelho se fez através das mãos aveludadas, as cartas dos mortos, das mães recebendo seus filhos, dos filhos conversando com seus pais, com seus amigos do mundo espiritual. Hoje nós estamos num ambiente que favorece o nosso próprio testemunho. Mas nós vamos voltar para o Apocalipse porque o momento era complexo. O próprio João se encontrava prisioneiro na ilha de Patmos quando escreveu o seu Apocalipse. Solidário com os companheiros submetidos aos martírios das perseguições. O Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos: o protesto contra as injustiças sociais, o sofrimento que aguardam os perseguidores e a vitória do bem, manifestada no amor do Cristo pela humanidade. Eu pergunto para vocês, tem a ver com o quadro que nós estamos vivendo? Protestar contra as injustiças, pelo bem que se esparge. Falar do sofrimento que aguardam os perseguidores. Nós estamos discutindo o assunto nas nossas reuniões mediúnicas com os que se tornaram perseguidores. Nós estamos conversando sobre a importância do perdão, da mansuetude, da brandura, para muitos de nós que somos os perseguidores. E em meio a tantas discussões doutrinárias, nós também falamos da vitória do bem. O Evangelho sempre vai vencer. E ele vence através da manifestação do amor do Cristo pela humanidade, que nos contagia, porque nós somos humanidade. Embora individualidades, nós fazemos parte do contexto. E em meio às dores, às complicações, nós suplicamos, nós pedimos ajuda para Ele. E Ele nos atende. E o último tópico, até agora dentro dessa visão dos motivos, o Apocalipse apresenta a razão. Aliás, nós vamos refletir sobre a razão do advento do Apocalipse de João. Qual o motivo? Último texto. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operavam uma análise da situação amargurosa do mundo, em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progressos para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa então para o plano invisível senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamento. O Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João, esse texto é de Emmanuel, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos, o velho, tinha que ser velho,
tinha que ser a maturidade do amor. Porque João é o discípulo amado. Ele estava velho. Então já estava edificado o edifício. Já estava exuberante o sentimento, a sensibilidade, a mediunidade, a intuição, pela vivência. Poderíamos dizer que o ápice da mediunidade estava em João. Estava em João. E com todo o respeito, com todo o carinho, nós vamos ser cuidadosos quando a gente se refere a Chico Xavier. Porque é um campeonato de discursos que querem fazer dele o maior médium de todos os tempos. O que isso acrescenta para o Chico ou para a doutrina espírita? Pode acrescentar para os discursos. Porque falar bem do Chico é garantir porta aberta. Não é assim? Pode ser. Para alguns é verdade. Para outros pode ser até uma heresia de nossa parte levantar essa reflexão. Mas eu faço com a alma pura, com o ideal muito claro de amá-lo, de respeitá-lo e de, inclusive, sentir a presença dele em muitos momentos da minha vida. Mas nós temos que entender a essência do projeto. Eu estou falando de João, porque aí a gente joga para cima a semente e aonde ela cair, ela vai fertilizar. Mas nós temos que tirar do nosso âmbito. Nós temos que despersonalizar. Nós temos que sublimar. Nós temos que projetar para o Cristo a responsabilidade. Nós temos que transferir para quem de direito a excelsitude da vivência do amor. Porque o amor legítimo dimana de Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Misericordioso. Então, amigos, todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial. Olha que interessante. O Divino Mestre, vou voltar aqui o texto. O Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Pátimos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. A igreja de Lyon, os discípulos dele, se espalhavam pelo mundo, mas o coração estava pulsando em Lyon. Busquem a história do cristianismo naquelas terras, aonde foram martirizados os chamados pais da igreja, os pais do cristianismo nascente, como Alexandre, Sancto, Blandina, que não é a Meimei, e tantos outros. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa, ali relacionada, que ainda foge, se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma.
simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Com todo respeito, mas nós precisamos de entender a história. E graças a Deus, vendo inclusive a igreja procurando se purificar através do sangue dos novos santos, que estão procurando se martirizarem para se verem livres da púrpura, da embriaguez, da vaidade, da prepotência, do orgulho, do poder místico. É o que nós, quanto cristãos dos novos tempos, precisamos ter claro no nosso psiquismo. Não para combater os erros, no seu aqueles que promovem os erros, mas não admiti-los mais na mesa que estamos banqueteando. No nosso caso, como espíritas, estamos caminhando para o século XXI, para o próximo milênio, porque os milênios são contados no relógio da humanidade. O próximo milênio, ele se apresenta como o milênio da fundamentação em novas bases, para que o Cristo volte. Por isso, não se assustem. O que nós estamos vivendo, os períodos globalizados, de maior sofrimento moral, porque o povo está aturdido com tanta contradição, com tanta sobreexpressão espiritual, nós estamos dando apenas os primeiros passos. Porque será uma caminhada muito longa e contará com muitas encarnações nossas. Então, meus amigos, não vamos alimentar sonhos que não têm a mínima base de sustentação quanto ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Vai demorar muito. O nosso desafio é fazer o reino de Deus se estabelecer no coração. E eu, se vocês me permitem, eu gostaria de dizer que já está acontecendo. Como num encontro como esse, que favorece as benesses do alto, que favorece um intercâmbio diferenciado, respeitoso, compromissado, fiel, mas acima de tudo de muita sensibilidade, o que define alegria. Falar de Jesus só nos traz o sentimento de gratidão por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele vai continuar fazendo, representado por essa pleiade de espíritos que estão espalhados em todos os lares que aqui se veicularam em torno do estudo do Evangelho e da doutrina, tendo como símbolo o Apocalipse, a revelação de Deus, vinda por Jesus para os nossos corações. Se vocês me permitem, eu gostaria de, antes de encerrar, convidá-los para que no dia 1º de outubro, a próxima quinta-feira,
a gente possa voltar nesse estudo introdutório para falarmos do plano geral da obra. Vamos falar da sua estrutura, dos seus objetivos. Quem sabe, nessa mesma entonação, nesse mesmo ritmo, recebendo essas mesmas dádivas, mas por certo, com surpresas, porque uma tarefa espírita jamais será igual à outra. E sempre engrinaldada pelas flores da misericórdia, do carinho da espiritualidade para com todos nós. E assim, eu encerro o trabalho, trazendo Maria Dolores como a poesia-oração, ou oração-poesia, no templo espírita, através da nossa alma querida, Chico Xavier. Senhor, deixa que eu te agradeça novamente as dádivas de amor que me fazes aqui. Devo, Senhor, a ti a graça da atenção e os nobres pensamentos dos amigos queridos que me escutam, ofertando-me o próprio coração. Nos ouvidos atentos, é por eles, Jesus, na alavanca da estima, que aspiro a caminhar montanha acima, sonhando a evolução, com que te possa ver em toda parte, no anseio de encontrar-te. Agradeço-te ainda, de espírito contente, este recinto amigo doce e claro, em cujo seio a dor de tanta gente encontra proteção, alívio e amparo. Sobretudo agradeço toda mão que te serve nessa casa e toda voz que ensina a celeste grandeza da doutrina, em que a tua palavra descortina ante os filhos da terra o reino do amor puro, por meta luminosa do futuro. Agradeço-te mais o teto generoso, a luz que me ilumina, o lápis que me atende, o perfume de amor que se desprende da mesa que me acolhe, do exemplo dos que sofrem sem qualquer rebeldia, e a fé dos que te buscam dia a dia, doando aqui bondade e entendimento, apagando em teu nome toda marca da sombra ou sofrimento. Por todos os tesouros que nos dás, neste pouso de paz, que fulgura ao clarão da esperança bendita, tesouros de alegria, vida e luz, deixa que eu te repita. Obrigada, Jesus. Obrigado, amigo espírita, pela dádiva, pela amizade, pela fraternidade, pela força, pela vibração, para que possamos distribuir o pão e alimentar de uma réstia que possa ser ainda depositada no celeiro sagrado do coração. E assim, nas vibrações desta oração, eu gostaria de agradecer a Jesus por tê-lo como irmão. Um beijo, amigo, saudoso, fraterno, esperançoso. Que dias melhores possam nos visitar e que possamos, juntos, continuar sustentando essa rede que divulga a doutrina espírita e que nos convida, dia a dia, a vivenciar Jesus, a excelsa luz. Muito obrigado. E assim,
mais uma vez, com o coração em paz, feliz, nós nos despedimos dizendo, como os cristãos dos primeiros tempos: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja, graças a Deus.